A paz do Senhor, queridos professores! Já chegamos no novo trimestre! Glória a Deus por isso! E Deus conta com você, professor, mas esse trimestre aí para estar ministrando a palavra do Senhor ao coração dos pequeninos, tá bom? Vai nessa tua força, a tua força vem do Senhor. Olha só, professor, a nossa lição tá muito linda. Aprendendo com pessoas abençoadas por Deus. E a primeira lição, olha, fala sobre Papai do Céu ajuda a reconstruir os muros, Neemias. E os objetivos da lição de hoje primeiro objetivo, são, na verdade, saber que não há nada impossível para Deus e compreender que sempre devemos orar a Deus pedindo ajuda quando estivermos com dificuldades. Professor, chegue na sua salinha, ornamente a sua salinha da forma que você achar melhor, que vai encantar os seus alunos. Já é um novo trimestre, prepare um plano de frequência novo, tá certo? Peça estratégia ao Senhor, pesquisa também na internet, tá certo? Ideias criativas de como você pode estar fazendo um plano de frequência para esse novo trimestre, para estar estimulando a sua criança para vir para a escola bíblica dominical, tá bom? E organiza tudo, tá certo? E você pode estar recebendo os seus alunos com bastante alegria para mais um trimestre, tá certo? Professor, para o momento da leitura bíblica, eu trouxe aqui a sugestão dada pela própria lição de fazer um megafone. Você pode fazer um megafone também de cartolina, e dentre outros recursos, deixa Deus usar, ativar a sua criatividade aí. Mas eu também vou deixar disponível esse megafonezinho aqui, tá bom? Onde você pode imprimir, mas nada impede de você usar outros recursos para fazer o megafone. E dentro dele colocar o versículo. Olha só o que diz o versículo de hoje. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. Neemias, capítulo 2, versículo 18, a parte A. Mas, professor, é muito importante que você, pergunte quem foi que trouxe Bíblia hoje. A gente vem para a igreja, a gente não pode se esquecer da Bíblia Sagrada, tá certo? Tudo que a gente vem fazer aqui na igreja, a gente sempre vai usar a Bíblia Sagrada. A gente vem aprender sobre Papai do Céu. E como é que a gente aprende sobre o Papai do Céu? Aqui, através da Bíblia Sagrada, tá certo? Ela é a palavra de Deus. E aí você tira esse momento para ler com suas crianças, acompanha cada uma na sua leitura, você fala, elas repetem, e assim você vai estimulando que elas, tragam a sua Bíblia, que elas tenham Bíblia, que elas aprendam, sintam desejo de aprender a ler. Tá bom? E, professor, vá trabalhando este versículo. A lição também sugere que você trabalhe uma sugestão de memorização trazer um dadinho, tá bom? E através desse dadinho, que eu vou deixar também disponível, foi feito apenas com uma folha de papel ofício. E aí, através desse dadinho, o número que cair, para mim caiu o número 1, então a criança deve repetir o versículo. Se cair o número 2, a criança vai escolher um amigo para repetir o versículo. Se cair no número 3, por exemplo, ela vai explicar o que entendeu sobre o versículo. Se cair o número 4, ela vai escolher um amigo para repetir o versículo junto com você. E depois, se cair o número 5, qual é a ordem? Repetir o versículo pulando de um pé só. E se cair o número 6, repetir o versículo falando bem baixinho. Então, essas são as formas lúdicas que a nossa lição nesse trimestre, nesta lição, está trazendo, tá bom? Para trabalhar o versículo com sua criança. Explique, professor, o versículo, trabalhe o versículo com eles, pergunte para eles quem aqui tem algum testemunho para contar de algo que Deus fez na vida de vocês, que deixou vocês muito felizes, muito alegres. E aí você deixa esse momento para cada um estar compartilhando da sua experiência, tá certo? Ali na sala. E aí você reforça. Olha só, crianças, o que diz esse versículo. Então, contém a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. Crianças, olha quantas experiências que vocês estão
falando aqui, compartilhando entre seus amigos. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, a gente tem que compartilhar com outras pessoas também, porque isso alegra também o coração das outras pessoas, aumenta a fé, aumenta a esperança para as outras pessoas também. Então, olha, a gente sempre tem que compartilhar as nossas experiências com Deus para as outras pessoas, as formas que Deus tem nos ajudado, nos abençoado, tá bom? E aí você vai trabalhando isso com a sua criança, tá certo? Para o momento do louvor, eu vou deixar disponível esse cartazinho aqui, desse corinho, tá bom? Que é o louvor de Radicais Kids. Vou deixar o link para você estar ouvindo, treinando, praticando, para junto com as suas crianças você estar louvando ao Senhor no momento, tá certo? Lá da sua aula. E professor, para o momento da explicação da história bíblica, eu trouxe aqui um recurso que, na verdade, eu coloquei ele no isopor, olha só, para que dê para vocês visualizarem, tá certo? Eu não sei se tá dando para ver aí direitinho, tá bom? Eu coloquei no isopor e aí vocês podem trabalhar. Eu trouxe no painel, mas você pode, olha, cada tijolinho desse, você vai contando no decorrer da história, tá certo? E você pode ir colando no seu mural, você pode ir colando em uma das paredes da sua sala, e aí você vai colando, coloca a fita dupla face, que é mais fácil, né? De você já ir tirando e colocando, ou se não crepe, tanto faz, você que sabe, tá bom? E aí você vai dizendo, crianças, na lição de hoje, olha, nós vamos aprender sobre um personagem, o nome dele era Neemias, e aí você vai colocando, ó, cada tijolinho desse é uma letrinha do nome do personagem de hoje, tá bom? A lição sugere você introduzir a lição de hoje perguntando quem aqui tem algum brinquedo, tá certo, que gosta muito. Aí cada um vai dizer, né, os brinquedos que eles gostam. Imagina se vocês se deparassem com o brinquedo de vocês totalmente destruído, totalmente quebrado. Como vocês iriam ficar? Tristes, né? Pois é, foi mesmo assim que aconteceu com o nosso personagem de hoje, chamado Neemias. É algo que ele gostava muito, estava totalmente destruído. Neemias, olha, ele era de Jerusalém, só que ele foi levado como escravo, e aí você vai pegando tijolinho por tijolinho, mostrando as imagens para cada um deles, tá certo? E colando no seu mural, na sua parede. Ele foi levado como escravo para a Pérsia. Chegando lá, ele passou a trabalhar para o rei. O rei gostava muito de Neemias, se agradava muito de Neemias. Neemias, ele trabalhava para o rei como copeiro do rei. Sabe o que é isso? Ele, olha, provava o vinho, antes do rei tomar o vinho, ele provava para saber se estava bom mesmo, se não tinha nenhum veneno, tá certo? Olha, que serviço, né? E ali, ele trabalhava com o rei, mas ele ficou sabendo de uma notícia que deixou o coraçãozinho dele muito triste. Ele ficou sabendo, olha lá, que imagem é essa de muro? Que os muros da cidade de onde ele veio, lá em Jerusalém, estava tudo destruído. Os portões também foram destruídos com fogo. Aí você pergunta para sua criança, imagina se vocês chegassem na casa de vocês e a porta da casa de vocês estivesse sem porta, destruída, acabada. O que é que vocês fariam? Como vocês se sentiriam? Para que serve a porta, hein, minha gente? Imagine uma casa sem porta. E agora? Pois é, perigoso, não é? Qualquer pessoa pode entrar. Pois é, a cidade de Neemias estava desse jeito. Os muros caídos, os portões totalmente destruídos, estava desprotegida. E Neemias, ele ficou muito triste. Ele chorou por dias e dias e foi orar, foi falar com Deus, foi falar para o Senhor essa situação que estava entristecendo o seu coração. Para ele parecia algo muito impossível. Talvez para Neemias, ele recorreu a quem? Ao Deus que pode todas as coisas, é o Deus que para ele não há nada difícil. Ele foi orar e chorar aos pés do Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Neemias. Sim, o rei
no outro dia, quando viu Neemias, percebeu que ele estava muito triste e perguntou o que estava acontecendo. Neemias explicou ao rei o que estava acontecendo na sua cidade e era por isso que ele estava muito triste. E o rei disse: "Ô Neemias, então o que eu posso fazer para lhe ajudar?" E ali, olha, naquele momento, Neemias ficou com o coração muito alegre, porque o rei se disponibilizou para ajudar. E ajudar de que forma? O rei deixou Neemias ir até a cidade e ainda disponibilizou, olha, materiais de construção para poder levantar os muros da cidade dele. Que coisa linda, não é? Deus tocou no coração do rei para ajudar Neemias a reconstruir os muros. Como o nosso Deus é lindo, né? Aí você pode lançar para as crianças. Crianças, quem aqui se lembra quais são os materiais que a gente utiliza na construção? E aí, ó, cada tijolinho desse eu coloquei um exemplo de materiais de construção. Tijolo, areia, água, pá, carro de mão, escada, cimento, capacete, tá certo? Pois é, o rei disponibilizou todos os materiais necessários para que o muro pudesse ser reconstruído. E ainda mandou pessoas, soldados, para estar ajudando Neemias nessa reconstrução. Que coisa linda, né? Como Deus, ele ouve as nossas orações. E professor, no PDF que eu vou disponibilizar para vocês, eu fiz uma pequena alteração, tá certo? Eu tirei alguns materiais de construção para colocar algumas palavrinhas para você estar aplicando também essa história para a vida da sua criança. De que maneira? Em alguns tijolinhos vai estar a palavra, por exemplo, obediência, a palavra Deus, a palavra fé, a palavra amar, a palavra Bíblia e a palavra orar, que são as palavras que estão na atividade deles também. Olha só, vai ter atividade sim, tá certo? Para você fazer com suas crianças. E aí, como é que você pode trabalhar essas palavrinhas, esses tijolinhos e colocando aqui também? Você pode trabalhar assim, crianças, olha só. Os muros também podem representar a nossa vida com Deus. Pois é, aí você coloca o tijolinho de Deus. A nossa vida com Deus, ela deve ser uma vida de obediência. Aí coloca o tijolinho da obediência. E como é o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, ela vai ficar cada dia mais firme, mais forte, como os muros, né? Quando a gente obedece ao Senhor. E como é que a gente obedece ao Senhor? Aí coloca o tijolinho da Bíblia. Obedecendo o que diz, os ensinamentos dele que estão escritos na Bíblia Sagrada. E aí depois você coloca o tijolinho da fé. Diz na palavra do Senhor que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a nossa fé aumenta, mais a gente acredita em Deus. Pois é. E quando chegar o tempo difícil, das dificuldades, a gente não vai ter medo. O nosso muro não vai se abalar, não vai cair, porque nós estamos com a nossa fé firmada em Deus. Nós cremos que Deus, ele sempre estará conosco, nos ajudando, assim como ajudou Neemias. Aí você coloca a palavra orar. Aí você diz, né? E a gente vai saber que em qualquer dificuldade, quando eu estiver me sentindo com medo por alguma coisa que eu esteja passando, eu posso fazer como Neemias e orar, falar com Deus, porque quando a gente ora, Deus, ele está nos ouvindo. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos amar. Aí você coloca o tijolinho de amar, porque é necessário, assim como Deus nos ama, Deus, ele nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E foi isso também que Neemias demonstrou. Neemias, ele se colocou no lugar das pessoas que estavam lá em Jerusalém e sentiu muita dor e muita tristeza por tudo aquilo que estava passando. Isto é amor, tá certo? Então, quanto mais a gente cultiva essas preciosidades, quanto mais a gente é obediente à palavra de Deus, a nossa fé aumenta, a gente ama o nosso próximo, a gente lê mais a Bíblia, a gente ora, os nossos muros vão crescendo e sendo firmados. Na nossa amizade com Deus vai ficar tão forte, tão forte, tão forte, que nenhum vento vai derrubar, que nada vai abalar a nossa amizade com Deus.
Deus. E assim você pode estar aplicando, né, essa história de Neemias na vida das suas crianças, tá certo? E por hoje, professor, é só. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? E até a próxima lição, se assim Deus permitir. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.